Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a página 106 a princípio, certo? Página 106. Vou deixar um tempinho para vocês encontrarem ela. 106, aqui embaixo, ó. 106. 106. Então, o que diz aqui na página 106? Pede para nós observarmos a xilografura que está aqui de J. Borges. E vamos ler o texto que está aqui. A cultura popular de uma região pode se manifestar de diversas formas. Por sua dança, por seus cantos, por sua literatura, por seu folclore, por sua arte em geral. Neste universo, contam-se suas origens ou as suas dificuldades, por exemplo, assim como as crenças do povo ali, com sua forma de agir, seu modo de pensar. Lampião foi um personagem histórico e polêmico, que à sua maneira deixou um legado de crítica e de reflexão acerca das desigualdades sociais e da necessidade de melhorar as condições de vida do povo nordestino em sua época. Lampião era nordestino, né? Sua história e a do cangaço em geral foram um ponto de partida para muitas produções culturais, gravuras, esculturas, canções, cordéis, etc. A arte também pode cumprir produções culturais. A arte também pode cumprir este papel, o de analisar a sociedade, suas maneiras de organização. A cultura, que emerge da realidade do povo e se apresenta a este mesmo povo, é a cultura popular. Por muito tempo, esse tipo de manifestação cultural foi considerado expressão artística menor, menos importante que as formas de arte consagrada pela tradição erudita. Contudo, hoje se reconhece a importância de celebrar a riqueza dessas produções artísticas que revelam a diversidade do povo brasileiro. Então eu pergunto para vocês, você já tinha ouvido falar no casal Lampião e Maria Bonita, gente? Acredito que já, né? Um casal lá do cangaço, né? Que tinha um modo peculiar de vida, né? Eles tinham uma maneira diferenciada de viver lá no Nordeste do Brasil. Em sua opinião, por que essas figuras se tornaram importantes para a cultura nordestina? Por que vocês acham que eles se tornaram importantes? Não precisa responder no caderno, tá, gente? Essas aqui, nem na apostila. Como eu falei para vocês, eles formavam um casal que eles lutavam, né, gente? Eles lutavam e a luta deles, apesar de ter muita controvérsia, assim, sobre esse assunto, mas a luta deles, a luta maior deles, o símbolo de luta maior deles, era por melhores condições de vida, na imaginação para a população nordestina. Era para isso que eles lutavam, né? Então, para quem não conhece, essa era a luta deles, para que o povo nordestino tivesse melhores condições de vida, ainda que fossem, assim, lutas que muitas vezes eram violentas, né? Mas eles lutavam pelo povo nordestino. 3. Como podemos caracterizar algo popular?
Ou seja, para vocês, o que é algo popular? Eu acredito que aqui nós teremos diferentes respostas. Pensem. O que é algo popular? Será que algo popular é algo conhecido? Bastante conhecido? Vocês concordam? Algo popular é algo que a mídia e os meios de comunicação, eles divulgam bastante? Isso poderia ser considerado como algo popular? Então, pessoal, na cultura popular, a cultura popular não é isso, tá? Parece, né, que é porque nós ouvimos falar muito sobre popular, né? Mas a cultura popular é aquela criada pelo povo. Isso que é cultura popular, é quando o povo cria, é quando o povo cria sobre alguma coisa e para ele próprio, né? Para o povo mesmo. Então, cultura popular é isso. Cultura popular não é uma cultura que é muito conhecida, que bastantes pessoas conhecem. Não, cultura popular é quando o povo cria para ele mesmo. Isso é cultura popular, né? Talvez a gente pensasse outra coisa nesse sentido mesmo de bastantes pessoas conhecerem, mas não é, tá? Então, vamos pensar alguns exemplos, né? Vamos pensar com a gente mesmo o que poderíamos citar como cultura popular, algo que o povo criou para ele mesmo. Vamos pensar, por exemplo, a festa junina é uma cultura popular? Foi criada para o povo, para o próprio povo. É um exemplo de cultura popular. Nesse sentido, tá? Então, é nesse sentido que estamos falando. Agora, pessoal, vamos para a página 109. 109. Que é esta aqui. Ela vem falar, gente, sobre o cordel. Vocês já ouviram falar no cordel? Cordel. Cordel. O cordel tem um caráter essencialmente narrativo, ou seja, né, conta uma história, podendo narrar uma história real, como é apresentada no cordel lido anteriormente, né, como a gente leu, ou uma história fictícia, contada para entreter. Então, vamos ler este cordel aqui. História de Juvenal e o Dragão. Quem ler essa história toda, do jeito que foi passada, verá o falso que a viu. Nunca nos serviu de nada. A honra e a fidelidade sempre foi recompensada. Morava um camponês num subúrbio de um ducado. Já faziam 7 anos que ele tinha enviuvado. Só ficou com 2 filhinhos, no que mais tinha cuidado. O velho adoeceu muito, conhecendo que morreria. Um casebre e 3 carneiros só era o que possuía. Deu como herança aos filhos e morreu no mesmo dia. Ficaram ambos sozinhos, uma moça e um rapaz. Os filhos, né? Disse ela ao irmão: a partilha você faz. Fique lá com os carneiros
que no valor são iguais. Ficou ela na choupana, cumprindo a sorte fatal. O seu nome era Sofia e o dele era Juvenal, que pensava em aventura atrás do seu bem ou do seu mal. Juvenal disse à irmã: eu não posso ter demora. Vá viver com seu padrinho, que amanhã vou embora, junto com os meus 3 carneiros, por este mundo afora. E aqui, gente, ó, está a ilustração do cordel, tá? A ilustração do cordel em preto e branco, né? Que é assim que é a ilustração do cordel. Aí tem a continuidade dele. Quando foi no outro dia, limpou dos carneiros a lã, preveniu-se do necessário, despediu-se da irmã, seguiu com 3 carneiros às 6 horas da manhã. Vejam as rimas, né? Quando bateu meio-dia, ele estava descansando, na sombra de um arvoredo, os 3 carneiros pastando. Viu que de um sujeito estranho, perto dele ia chegando. Aquele sujeito estranho tinha saído bem cedo, caçando com os 3 cachorros. No penhasco de um rochedo, foi descansar naquele dia, naquele mesmo arvoredo. Chegando no arvoredo, foi dizendo: ó, meu rapaz, são aqueles carneiros que eu vejo ali por trás? Quer trocar pelos cachorros? Veja o negócio que faz. Juvenal lhe respondeu: nós não podemos trocar. Os meus primeiros carneiros no mato procuram se alimentar, ao passo que seus cachorros são precisos sustentar. E aqui terminou o cordel. Na primeira estrofe, gente, apresenta-se uma espécie de ensinamento popular. Que ensinamento é esse? Aqui na primeira estrofe. Quem ler essa história toda, do jeito que foi passada, verá que falso e vil nunca nos serviu nada, a honra e a fidelidade sempre foi recompensada. O que quer dizer isso aqui, né? Deixa eu pegar aqui o Word. Para nós fazermos a resposta junto. O que quer dizer aqui? Ó, a honra e a fidelidade sempre foi recompensada. A resposta está aqui, né? A resposta está aqui. Então, resposta 1 da página 111. Página 111. Resposta 1, que a honra e a fidelidade sempre foram recompensadas. Está dito ali, né, com todas as palavras, né? Então, é isso aqui, a resposta número 1, tá, gente? Dá um tempinho para vocês copiarem. E vamos fazer a 2 e a 3, da página 111. A 2 diz o seguinte: releia o verso a seguir. No subúrbio Dum do Ducado, Dum é a junção de 2 palavras. Quais são elas? Dum, eu estou juntando 2 palavrinhas aqui. Quais são as palavrinhas que eu estou juntando? Dum. O que eu estou juntando? Eu estou juntando o D mais o 1, né? D mais 1, dum, dum.
Dá um tempinho para vocês copiarem. E eu já vou ler a 3, tá? A literatura de cordel se caracteriza pela sonoridade dos ritmos dos versos. Vejam, se perceberam quanto tinha rimas ali, né? Tinha toda uma questão sonora. No trecho lido, como ocorre essa sonoridade? Olha só, gente. Estava até marcadinho aqui, né? Olha, estava todo marcadinho ali. Aqui, as rimas, né, essa sonoridade, ela acontece, como que vocês observam que ela acontece? Umas estão, veja se vocês concordam, que algumas estão na ordem inversa, que outras, os versos apresentam extensão parecida, mas esse parecida tem uma sonoridade, né? E em outras, as rimas são constantes, né? Em outras, as rimas são constantes. E mesmo quando é parecida, ainda assim apresenta uma sonoridade, nós percebemos, né? Então, a resposta 3, da página 111. Resposta 3. Como é que nós podemos colocar que em alguns versos estão em ordem inversa. E em outros possuem a extensão parecida, realmente, né? Bem parecidas em alguns. E em outros a extensão é constante. Podemos formular assim a nossa resposta. Vou deixar aqui para vocês copiarem, tá? Dá um minutinho para vocês copiarem. Pronto, deu tempo, né, gente? Se não deu, depois vocês podem voltar o vídeo, tá? Na sala. Vamos para a página 115. Página 115. Na página 115, gente, olha só. Ele vai dizer exatamente pra gente o que é o cordel, tá? No Brasil, a literatura de cordel, também chamada de folheto, quando nós falamos em cordel, vocês conseguem lembrar exatamente essa imagem aqui, ó, desses folhetos que são pendurados em barbante pelo prendedor? Assim é o cordel, tá, gente? Exatamente assim, tá? No Brasil, a literatura de cordel, também chamada de folheto, se caracteriza pelas diversas referências culturais, em especial a nordestina. O cordel ele é mais presente na região nordeste, tá? Trata-se de uma narrativa em versos, em geral, rimados que constroem a sonoridade e a musicalidade do poema. Os cordéis trazem em seus versos marcas de linguagem oral local,
né? Então, ele é bem regional, ele é feito de acordo com a região onde ele está sendo realizado. Característica da cultura popular. Então, o que a gente falou da cultura popular? Ele é feito pelo povo e para aquele povo daquele local. Ao incorporar o modo de falar da produção de determinada localidade, o cordel também absorve um pouco da cultura regional dos falantes, trazendo-a para seus versos e assim valorizando-a. A linguagem oral e a linguagem escrita são expressões distintas de uma língua. Na fala, leva-se em conta a prosódia, o modo como emitimos o som, os acentos e a entonação. A oralidade não é a forma primeira de comunicação, sendo ainda para alguns povos a principal ou a única. Por meio dela, transmite-se a cultura, os conhecimentos de um povo. O texto escrito, por sua vez, obedece às regras, padrões e convenções construídos ao longo do tempo, que, de acordo com a situação comunicativa, são cobradas com maior ou menor rigor. As expressões verbais de cultura popular, no entanto, provam que é possível combinar as duas formas de expressão, a fala escrita. Um texto escrito com marcas de oralidade pode apresentar características particulares. Por exemplo, palavras podem ser escritas de forma como não pronunciadas. Olhem o exemplo. Se em vez de você. Pra no lugar de para. Porque é assim que algumas pessoas falam, né? E acabam escrevendo. Ou então apresentar repetições, omissões, musicalidade, etc. Em relação ao conteúdo, os textos de caráter popular podem remeter às especificidades de uma cultura, das tradições, da história, da região e da realidade de determinado grupo social, muitas vezes de modo mais natural do que faz a literatura dita erudita. Importante aqui, olha pessoal, uma das características da literatura do cordel é sua forma de publicação. Olha só que é exatamente o que fala a imagem aqui. Diferentemente das publicações da literatura tradicional, em que obras são impressas em editoras, em grandes máquinas automatizadas, os cordéis geralmente são impressos em livretos de tamanho reduzido, em papel simples, gente, ilustrado por meio de xilografuras, que é aquela impressão em preto, né, que estava na outra imagem. Eles são vendidos em feiras populares e vêm expostos em varais, como está aqui, pendurados em finos cordões. É daí onde vem o seu nome cordel. Segundo estudiosos, o gênero cordel tem raízes na cultura medieval europeia, especialmente na Península Ibérica. De lá foi transportado para o Brasil. Durante a colonização, possui íntima relação com as trovas, poesias rimadas ou não criadas e cantadas por trovadores e acompanhadas por um instrumento musical. Alguns temas dos cordéis explicitam essa relação, ao tratar de reinos, príncipes, cavaleiros, encantamentos, dragões e outros elementos típicos do universo da Idade Média. Atualmente, os folhetos tratam de temas diversos da atualidade, até mesmo aqueles relacionados a campanhas de conscientização. Então, o cordel tem essa característica marcante, tá, pessoal? Ele é exatamente como está aqui, é vendido em feiras ao ar livre, não é vendido por editora, não é publicado por editora, tá? E é feito dessa maneira aqui, vendido em feiras ao ar livre. Certo, pessoal? Então, hoje era isso e até a próxima aula.
Eu vou deixar aqui novamente só um pouquinho, pessoal, a resposta da página 111. Caso alguém não tenha copiado, eu vou deixar aqui novamente, tá? Para vocês copiarem, eu vou deixar mais alguns minutinhos aqui, tá? Página 111, 1, 2 e 3. Um, 2 e 3. E vou deixar aqui uma tarefa. Que é a leitura. Leitura da página 123. Que é esse texto aqui. Tá? Vocês podem fazer a leitura na própria sala de aula, tá? Então, aqui é 111, só para conferir se vocês têm no caderno, né? Lembrando que eu vou começar a olhar as apostilas quando eu voltar. E é a leitura da página 123 da apostila. Vou deixar aqui um tempinho para vocês copiarem, tá? Para fazer a leitura. Página 123, leitura do texto ABC do Direito do Trabalhador. Certo, pessoal? Anotem os pontos que vocês acharem interessante do texto, tá? Então, era isso e até a próxima aula.